este prémio, curiosamente, não tem o impacto que deveria ter, não é? Há outros, quer dizer, não há assim muitos portugueses a ganharem prémios internacionais com esta dimensão. É uma conversa longa e eu, em relação ao tecido cultural, acho que de facto existe uma ordem de classes. Portanto, eu encaro muito essa questão como luta de classe. E, portanto, há umas determinadas linguagens que estão mais no topo e outras mais na base da pirâmide social artística, que reflete geralmente a própria pirâmide social. Ou seja, é, por exemplo, muito frequente que as pessoas que estão em lugares de decisão e que muitas vezes pertencem ou têm uma ligação a uma alta burguesia, refletem nas suas escolhas os gostos da alta burguesia. Ou seja, em última análise, para eles arte é aquilo que são as pessoas que vão à casa deles ou as coisas que eles têm nas casas deles. Não é verdade. Exatamente. E, portanto, há uma série de outras coisas que passam completamente ao lado de cá. Isso são coisas que não... e como as artes, digamos, ao contrário de outras áreas, são de uma imensa subjetividade, isto faz que é isso, as coisas às vezes parece que fossilizam e certas linguagens ficam fossilizadas numa posição e, portanto, têm dificuldade de ascender. Agora, há uma coisa que é verdade, e nem estou a falar de mim, estou a falar justamente da realidade da Feira de Bolonha, que é a área da ilustração é talvez das áreas de maior internacionalização a sério em Portugal. Quantas pessoas em Portugal é que vivem, é que pagam as suas contas do seu trabalho autoral, não é? Artístico. E é uma pergunta que não tem resposta. Porquê? Porque eu, quando fui para as Belas Artes, apercebi-me que a maior parte daqueles que eu vi e que conheci, das pessoas que se movimentavam como criadores no meio artístico português, ou eram filhos de artistas ou essencialmente eram filhos de privilégio, de alta burguesia. E vim a perceber no momento seguinte que normalmente essas pessoas vinham de famílias em que tinha, na mesma família, o artista, o galerista, o ministro e o banqueiro, não é? Ou seja, a coisa de facto era completamente oligárquica. Era. Esse é o mundo das artes plásticas. E ainda hoje, não é só das artes plásticas. Não é só das artes plásticas. Não, é muito transversal. Pois, por exemplo, tinha áreas como a bandezinhada que justamente por estar fora do radar e não entrar na sala dessas pessoas, então era deixada mais à classe popular como eu, não é? Ou às chamadas famílias desremediados, não é? Sim, ou quando entras, que engraçado, banda desenhada, não é? Exatamente, que engraçado. É tão giro. Nos anos 90 a coisa começou a mudar um pouco. E, a meu ver, mais uma vez sem base científica, mas dá-me a sensação que o que aconteceu é que tem a ver com os mídia. Houve muita gente que entrou como estagiário para os mídia e que começaram a ocupar as posições que não eram muito cobiçadas, que era as de escreverem sobre cultura. Não é? Eram posições que não eram muito cobiçadas, não é? Começaram a escrever sobre cinema, começaram a escrever sobre televisão, começaram a escrever sobre desenhar, começaram a escrever... Os livros já não era assim tão bem porque já era uma área mais... Mas isto tudo para quê? Para dizer que o que hoje acontece é que quando a gente vê mesmo os artistas que estão no ativo, eu vou conhecendo as pessoas e é assim, há muitas pessoas que ou já vivem na casa dos pais, ou já herdaram a casa, ou os pais pagam o colégio dos filhos. Então, mas, e isto é outra característica também que eu me apercebi, as pessoas que vêm dos meios mais privilegiados têm horror a falar de dinheiro, portanto não vão falar contigo de dinheiro. Ou seja, esta coisa da gente conseguir pagar as contas com o nosso trabalho artístico é uma conversa só dos pobres. Estás a perceber? Os outros ficam bem caladinhos e não dizem nada, não é? Eu acho que pronto, também tenho tido o meu convívio interclasse, não é? E acho que tenho percebido que é uma coisa que vem desse próprio berço, que é uma coisa que não se fala, vai-se agora falar de dinheiro, coisa tão fatela, tão foleira de se falar de dinheiro. Então eu acho que a questão é esta, eu adorava saber quantas pessoas é que... Ou seja, retirados todos estes sidecars e todas estas formas, quem é que realmente consegue viver basicamente, não é? Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu também acho muito curioso e ando tentado já há uns anos a fazer um trabalho documental sobre ele é as estratégias que os artistas seguem para pagar as suas contas, que são variadíssimas, não é? A maior que me surpreendeu há relativamente pouco tempo, eu não vou dizer de quem é, mas uma pessoa que pertence a uma área de criação completamente experimental ganha a vida de segunda a sexta sentada em frente ao computador na bolsa a comprar e a vender ações. Não é uma pessoa que faz a música mais experimental, mais coisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, infelizmente, em Portugal não é muito fácil de perceber por causa disso. Deixa-me só pegar nisto, estava a dizer que é muito verdade isto de não perceber
como é que essas pessoas vivem, e depois quando investigas um bocadinho começas a perceber, olha, herdei um prédio de uma tia, e tu percebes, pronto, esta é uma pessoa que herda prédios de tias, percebes? Mas outra coisa engraçada que eu me estava a lembrar, o Hugh Grant, não sei se sabem, vem de uma família riquíssima, uma família mesmo muito rica, e então os pais dele, para vermos esta diferença entre o que é, não é só em Portugal, o que é considerado cultura, a relevância social e as outras profissões. E a mãe do Hugh Grant estava numa festa, onde ele estava ao lado, e um amigo da mãe pergunta, os seus filhos fazem o quê? Ele disse, olha, tenho um filho que é banqueiro e tenho outro filho que é estrela de cinema. Que engraçado, em que banco?